Tu Yo-Yo, a mulher que salvou milhões e foi obrigada a ser invisível. Imagine existir uma mulher capaz de salvar milhões de vidas e, ainda assim, ser tratada como se não existisse. Imagine uma descoberta tão poderosa que muda o rumo da medicina moderna, mas que precisa nascer dentro de um sistema que não permite glória, nem autoria, nem rosto. Você não vai ouvir tiros, não vai ver uma prisão espetacular, não vai assistir a um escândalo televisionado. O que você vai ver hoje é mais cruel, um apagamento silencioso. Porque a história de Tu Youyou não é apenas sobre ciência, é sobre poder. É sobre como o mundo escolhe quem merece ser lembrado e quem deve ser reduzido à nota de rodapé. É sobre como uma mulher pode realizar algo gigantesco e, ainda assim, ser empurrada para o canto, como se o mérito não combinasse com sua imagem, como se a genialidade feminina precisasse ser escondida para não ferir a lógica de um sistema inteiro. Tu Youyou descobriu o tratamento que transformou a luta contra a malária, uma doença antiga, voraz, impiedosa, que por séculos foi uma sentença de morte para crianças, gestantes e comunidades inteiras. Uma doença que derrubava exércitos, enfraquecia continentes, destruía futuros, e por décadas, o mundo usou a cura sem conhecer a mulher por trás dela. Porque existe um tipo de heroísmo que é tolerado, o heroísmo masculino, o heroísmo acompanhado de medalhas, discursos, capas de revista e rostos célebres. Mas há também o heroísmo que incomoda, o heroísmo de uma mulher discreta, sem autopromoção, sem marketing, sem glamour, que salva vidas em silêncio e, por isso mesmo, ameaça. Hoje nós vamos atravessar a névoa desse esquecimento. Vamos entrar na guerra que forçou a ciência a correr. Vamos entrar num laboratório sem aplausos, num país em convulsão política, num projeto secreto e numa descoberta que nasceu do encontro improvável entre manuscritos antigos e o desespero do século XX. Tu Youyou não foi apagada porque não foi importante. Ela foi apagada porque foi importante demais. O mundo antes da cura. Malária, guerra e desprezo pela vida. Para entender o tamanho do que Tu Youyou fez, você precisa primeiro enxergar o inimigo. A malária não é uma doença do passado, nem uma simples febre tropical. A malária é uma máquina histórica de morte. Ela atravessou séculos devastando povos inteiros, definindo fronteiras, desmontando impérios e servindo como o carrasco invisível de regiões inteiras do planeta. A malária não mata com espetáculo. Ela mata com repetição. Com ciclos de febre, calafrios, anemia, convulsões e falência dos órgãos. Ela rouba a força e rouba o tempo. Ela transforma o corpo em um campo de batalha e, muitas vezes, transforma a sobrevivência em exceção. Durante o século XX, em meio a guerras e conflitos coloniais, a malária foi uma das razões pelas quais exércitos inteiros fracassavam. Soldados não eram derrotados por balas, mas por parasitas. Tropas não caíam por ataque inimigo, mas por fraqueza, delírio e morte lenta. O mundo sabia que precisava de uma solução, mas as opções existentes eram insuficientes. Alguns medicamentos perdiam eficácia com o tempo, outros tinham efeitos colaterais graves e muitas cepas do parasita criavam resistência. E então veio um ponto decisivo: a guerra. Uma guerra em que a malária virou ameaça estratégica. Quando a malária se torna um problema militar, ela deixa de ser tratada como fatalidade. Ela vira urgência. Ela vira prioridade. Ela vira motivo para mobilizar cientistas, laboratórios e recursos. A história das grandes descobertas médicas é muitas vezes a história das grandes crises. A vida humana só vira prioridade real quando a sobrevivência do poder está em risco. Foi assim com vacinas, foi assim com antibióticos e seria assim também com a artemisinina. A cura que Tu Youyou ajudou a criar nasceu porque a guerra decidiu que certas mortes não podiam continuar. A menina que não devia virar cientista
Infância e destino improvável. Tu Youyou nasceu em 1930, na cidade de Ningbo, uma região costeira da China conhecida por tradição e disciplina. Sua infância não foi marcada por luxo, nem por promessas de grandeza. Ela cresceu em um país em transformação, atravessado por instabilidade, ocupações estrangeiras, guerras internas e, mais tarde, uma revolução que mudaria tudo. A própria vida de Tu começou com um aviso. O corpo dela não era invencível. Ainda jovem, ela enfrentou problemas sérios de saúde e passou longos períodos fragilizada. Para muitas meninas, isso seria apenas mais um motivo para aceitar um destino comum, silencioso, doméstico. Mas para Tu, foi uma espécie de pacto íntimo, compreender a doença por dentro. Não como abstração, mas como experiência. Em um mundo onde mulheres raramente tinham espaço na ciência, Tu insistiu em estudar. Não por vaidade, mas por vocação. Ela se formou em farmácia e medicina, treinada dentro de um modelo rigoroso de conhecimento científico. Ao contrário do que muitos imaginam, a ciência na China não era improviso, era disciplina, método, estudo contínuo. E Tu aprendeu a ser meticulosa. Mas havia algo peculiar no caminho dela. Tu não seria uma cientista famosa desde cedo. Ela não tinha uma carreira construída com holofotes. Ela não era uma celebridade acadêmica. Ela não fazia parte de um cenário de glamour intelectual. Tu era uma cientista do trabalho invisível. E isso, naquela época, era quase um destino. Mulheres muitas vezes existiam na ciência como suporte, não como autoria. Elas eram assistentes, não líderes. Faziam o trabalho duro, mas não assinavam o resultado. Só que Tu Youyou não nasceu para ser suporte. Ela nasceu para ser descoberta, mesmo que o mundo não quisesse admitir. A China em febre. Revolução, cultura e controle absoluto. A China que moldou Tu Youyou não era um cenário neutro. Era um país em estado permanente de tensão. Depois da Revolução de 1949, o Estado reorganizou tudo: economia, educação, trabalho, moralidade e até pensamento. O projeto era construir um novo homem e uma nova sociedade. A ambição era imensa, e o custo humano também. Na década de 1960, isso se intensificou com um dos períodos mais traumáticos da história chinesa: a Revolução Cultural. A ideia era purificar o país de influências consideradas burguesas, tradicionais, contra-revolucionárias. Intelectuais passaram a ser vistos como suspeitos. Universidades foram desorganizadas. Cientistas foram humilhados. Professores foram perseguidos. Pessoas foram forçadas a renunciar ao próprio saber para sobreviver. A ciência, paradoxalmente, era necessária e temida. Necessária porque um país moderno precisa de tecnologia e medicina. Temida porque conhecimento livre é uma ameaça a sistemas que dependem de obediência. E é nesse ambiente que Tu Youyou vive e trabalha. Ela está dentro de um estado que controla narrativas. Um estado em que a glória não é individual, mas coletiva, e em que a autoria pode ser considerada vaidade política. Um estado em que as conquistas científicas podem ser usadas como propaganda, mas os cientistas como pessoas podem ser descartáveis. Tu Youyou não vivia em uma cultura que incentivava o brilho individual. Ela vivia em uma cultura que exigia disciplina, discrição e silêncio. E foi exatamente por isso que, quando o momento da grande descoberta chegou, o sistema já estava preparado para fazer o que sempre fez: usar o resultado, esconder a mulher. Projeto 523. A guerra que criou a cura. Em 1967, a China inicia um programa secreto que mudaria a história: o Projeto 523. O nome era frio, burocrático, quase sem alma. Mas por trás dele havia um pânico real. A malária estava devastando tropas em conflito no Vietnã
e ameaçava a capacidade de combate. Era uma guerra que não podia perder soldados para febre e parasitas. O Estado então decide fazer algo raro: reunir cientistas de diferentes regiões e campos para encontrar uma solução, rápido. Não era um projeto acadêmico, era um projeto militar. Não era sobre curiosidade científica, era sobre sobrevivência estratégica. Mais de centenas de pesquisadores foram mobilizados. Laboratórios foram direcionados. Recursos foram concentrados. E tudo sob sigilo. Ninguém fazia propaganda. Ninguém buscava reconhecimento. Ninguém podia se promover. O objetivo era simples: encontrar um medicamento eficaz contra a malária, custe o que custar. E então Tu Youyou entra nessa história não como figura decorativa, mas como peça decisiva. Ela lidera um grupo encarregado de explorar algo que muitos cientistas modernos desprezavam: a medicina tradicional chinesa. Em vez de correr apenas para moléculas sintéticas, ela iria vasculhar registros antigos, receitas de ervas, livros milenares. Para muitos, aquilo parecia antiquado. Para Tu, era um território de possibilidades, porque quando a ciência moderna falha, a arrogância precisa ceder. E naquele momento, a arrogância estava ficando cara. O Projeto 523 não buscava apenas um remédio. Ele buscava um milagre. E Tu Youyou estava prestes a encontrá-lo. Quando a ciência falha, desperdício, frustração e desespero. Nos primeiros anos do projeto, o cenário era quase desesperador. Drogas existentes não davam conta do problema. Algumas substâncias mostravam atividade limitada. Outras falhavam totalmente. Muitas causavam efeitos adversos graves. O parasita da malária parecia sempre um passo à frente. E quanto mais os testes falhavam, mais a pressão aumentava. A guerra não esperava. O Estado não tolerava demora. O fracasso não era só científico. Podia ser interpretado como incompetência, e incompetência em um projeto militar pode ser punida. Não havia liberdade para errar, mas também não havia caminho seguro. Tu Youyou então faz uma escolha que muitos não fariam. Ela decide se voltar ao passado. Não como superstição, mas como método. Ela e sua equipe começam a analisar centenas, depois milhares de fórmulas antigas. Vasculham textos, manuscritos, registros de médicos tradicionais, receitas preservadas por séculos. A maioria dessas tentativas também falha, porque tradição não é garantia. Nem tudo que é antigo funciona. Mas o que Tu buscava ali não era misticismo. Era uma pista. Um padrão. Um detalhe ignorado. E ela se torna obcecada por encontrar um fio no meio do caos. Ela trata aquele arquivo milenar como se fosse um grande banco de dados histórico. Ela lê como uma investigadora, como alguém que sabe que a verdade pode estar escondida na frase mais pequena, e é nesse ponto que a história vira. Porque ela encontra algo que parece simples, mas carrega uma chave. O manuscrito que mudou o destino. A pista de Zhehong. Entre os textos antigos, Tu encontra uma referência ao uso de uma planta chamada Qinghao, a Artemisia annua, usada historicamente para febres. A informação não era completamente desconhecida, mas nunca havia produzido uma solução definitiva. Muitos já tinham testado ervas e extratos sem sucesso. Muitos já tinham descartado a planta. Mas Tu Youyou percebe algo que ninguém havia levado a sério. O método de preparação descrito em um manuscrito do século IV, atribuído ao médico Ge Hong. A recomendação não dizia para ferver a planta. Não dizia para cozinhar. Dizia para extrair o suco com um método frio. Um detalhe quase banal. E esse detalhe era tudo. Porque a substância ativa presente na Artemisia annua é sensível ao calor. Quando aquecida demais, ela se destrói. E durante décadas, a ciência moderna havia feito exatamente isso. Esquentado, fervido, cozido, destruído o que precisava preservar. Tu percebe a armadilha. O problema não era a planta, era a extração.
Esse é um momento raro na história. Quando uma mulher de laboratório entende que a solução não está em inventar algo novo, mas em interpretar corretamente algo antigo. Ela não idolatra o passado, mas respeita seus sinais. Ela pega o manuscrito não como dogma, mas como pista. E quando ela muda o método e finalmente consegue um extrato eficaz, não é apenas uma vitória científica. É um choque cultural. É a prova de que a modernidade pode estar errada. É a prova de que o conhecimento, quando ignorado por arrogância, pode atrasar a salvação de milhões. Tu Yuyu acaba de abrir uma porta que o mundo havia fechado por preconceito. A extração que virou milagre. Nasce a artemisinina. A partir da mudança no método de extração, os resultados começam a aparecer. Primeiro em testes de laboratório, depois em animais. E então, o que parecia impossível finalmente se torna real. A substância mostra poder antimalárico forte, consistente, rápido. Em 1971 e 1972, a equipe de Tu avança em ensaios clínicos. Os resultados são impressionantes. Pacientes com malária respondem de forma rápida. Febres cedem. A carga parasitária diminui. A possibilidade de um tratamento eficaz deixa de ser esperança e vira fato. O composto recebe inicialmente o nome quingaoso, a substância do quingal. Mais tarde, seria chamado de artemisinina. E o que torna essa descoberta ainda mais extraordinária é que ela não nasce da rota comum de laboratórios ocidentais. Ela nasce de um encontro entre ciência moderna e manuscritos antigos, com uma mulher no centro do processo. Mas não existe milagre sem custo. Tu e sua equipe estavam trabalhando sob pressão, com recursos limitados, sem reconhecimento, sem espaço para protagonismo. E mesmo assim, o que elas e eles fizeram foi abrir uma nova era no combate à malária. A artemisinina se tornaria um dos medicamentos mais importantes do mundo. E se o mundo fosse justo, o nome de Tu teria sido celebrado imediatamente. Mas a história não é uma escola de justiça. A história é um campo de força. E Tu estava prestes a descobrir o peso de ser uma mulher em um sistema que decide quem pode brilhar. O corpo, como laboratório. Tu se torna a primeira cobaia. Há momentos em que a ciência exige coragem. Não a coragem simbólica de discursos, mas a coragem de colocar o próprio corpo na linha de risco. Tu Yuyu, diante da urgência e das limitações do ambiente em que trabalhava, decide testar o extrato em si mesma. Ela queria garantir segurança. Queria evitar que pacientes fossem expostos a algo desconhecido sem parâmetros. Isso não era apenas método científico, era ética. Era responsabilidade. Era uma forma de dizer, se houver perigo, que eu carregue primeiro. Quando uma mulher faz isso, não é romantismo. É desespero e compromisso. É consciência de que, naquele tempo, erros poderiam ser usados contra ela. E também de que a credibilidade de sua equipe dependia de resultados. Tu não era uma pesquisadora distante da dor. Ela tinha uma conexão pessoal com o sofrimento humano. Sua vida inteira foi atravessada por doença, fragilidade e a percepção de que o corpo pode ser destruído rapidamente. Talvez por isso ela tenha sentido essa urgência com tanta força. Esse gesto revela algo importante. Tu Yuyu não buscava glória. Ela buscava solução. Ela tinha a mentalidade de quem precisa salvar vidas, não vencer debates. E ainda assim, o mundo não recompensa esse tipo de coragem. Muitas vezes, ele a esconde. O roubo do mérito. Quando uma descoberta não pode ter rosto. O nascimento da artemisinina aconteceu dentro de um projeto secreto e militar. Isso significa que a descoberta não podia ser anunciada ao mundo como uma conquista individual. A autoria não era uma prioridade. A propaganda vinha antes da verdade. E o controle da narrativa vinha antes do reconhecimento. Além disso, a cultura política do período não estimulava celebridades científicas. O mérito deveria ser coletivo.
O nome de uma pessoa poderia ser visto como ameaça ideológica. E por trás disso, existia ainda outra camada. Tu era mulher. Uma mulher, mesmo dentro da ciência, ainda era vista de forma diferente. As estruturas acadêmicas e políticas, em qualquer país, historicamente tendem a diluir a autoria feminina. E dentro de um projeto secreto, isso se torna ainda mais fácil. A descoberta foi divulgada de maneira difusa. O crédito se espalhou. O nome de Tu desapareceu dentro do conjunto. E durante décadas, o mundo recebeu a informação sem rosto, como se a ciência tivesse surgido sozinha. Esse é um dos mecanismos mais perversos do apagamento. Quando você não apaga o feito, você apaga a pessoa. Você permite que a obra exista, mas retira dela a assinatura, como se o talento não merecesse história. A artemisinina começou a salvar vidas, mas Tu Youyou continuou invisível. E o que isso significa? Significa que o mundo aceitou o remédio, mas não estava pronto para aceitar a mulher por trás dele. O mundo demora para entender, quando o Ocidente finalmente olha. Levaria anos para que a descoberta atravessasse as barreiras políticas e culturais que a mantinham presa. A China, por muito tempo, manteve o projeto em uma bolha. O Ocidente, por sua vez, carregava preconceitos sobre medicina tradicional, sobre ciência produzida fora dos grandes centros, sobre pesquisa feita em outra língua, em outro sistema. Mas, aos poucos, a artemisinina se impõe por um motivo simples. Ela funciona. Quando uma substância é capaz de salvar vidas de forma consistente, as fronteiras ideológicas começam a desmoronar. A necessidade de sobrevivência fala mais alto. Nos anos seguintes, conferências internacionais, trocas científicas e envolvimento de organismos globais contribuíram para que a artemisinina fosse reconhecida como uma revolução no tratamento da malária, especialmente em casos resistentes a medicamentos anteriores. O mundo começou a incorporar derivados e combinações terapêuticas baseadas na artemisinina. A medicina global mudou de rota. E enquanto isso, Tu seguia longe dos holofotes. Sem a aura de gênio. Sem entrevistas. Sem uma narrativa heróica construída ao redor dela. Porque Tu não foi criada para ser mito. Ela foi criada para ser útil. E a utilidade, muitas vezes, é explorada sem reconhecimento. A medicina que salvou milhões. O impacto real. É difícil traduzir em palavras o impacto real da artemisinina, porque ela não é apenas um bom remédio. Ela virou base do tratamento mais eficaz contra a malária em muitas regiões do mundo. Em especial, foi decisiva em lugares onde a malária era praticamente sinônimo de morte, especialmente para crianças. Quando você salva um ser humano, você salva um universo inteiro. Família, histórias, possibilidades. A artemisinina ajudou a reduzir mortes, ajudou países a recuperarem força de trabalho, ajudou comunidades a diminuírem o luto constante. Ela tornou possível imaginar um futuro em regiões onde o futuro sempre foi interrompido por febre e cansaço. Mas existe um detalhe brutal. O mundo não se comove com números. Ele se comove com rostos. E durante décadas, a história da artemisinina não tinha rosto. Ou pior, tinha rostos errados, atribuídos ao progresso, à ciência moderna, ao avanço global, como se a cura tivesse simplesmente brotado da inevitabilidade histórica. Tu Youyou era a ausência no centro da revolução. Essa é uma característica frequente do apagamento feminino. O resultado permanece, mas a mulher vira sombra. E sombras não recebem homenagens. Uma vida sem holofotes. Porque ela foi uma não famosa. Tu Youyou não era uma cientista que buscava fama. Ela não era uma figura pública moldada para o espetáculo. Sua personalidade era discreta, concentrada, silenciosa. Enquanto o mundo ocidental celebra cientistas como estrelas, muitas culturas e muitos sistemas políticos veem autopromoção como ameaça, como vaidade
ou como indisciplina. Além disso, Tu não tinha os sinais tradicionais de legitimidade que o mundo adora. Ela não possuía títulos ocidentais de prestígio como doutorado internacional em instituições famosas. Ela não tinha a trajetória ideal que o mundo gosta de exibir. Ela era para muitos uma anomalia. Uma mulher chinesa, trabalhando em silêncio, em um projeto militar, usando textos antigos para criar uma solução moderna. Isso cria um desconforto profundo. Tu desmonta o mito da ciência como o monopólio de certos países e certas instituições. Ela mostra que conhecimento é mais amplo do que os centros de prestígio. Ela prova que o mundo pode estar salvando vidas com uma descoberta que nasceu fora de seu circuito de validação. E quando uma mulher prova isso, o desconforto é ainda maior. Por isso, durante muito tempo, ela foi tratada como parte de uma equipe, como uma pesquisadora entre outras, como um nome secundário. Tudo para que a história não precisasse encarar o fato de que uma mulher, sem glamour acadêmico, mudou o mundo. O dia em que o mundo percebe. O Nobel de 2015. Em 2015, quase meio século depois do início do Projeto 523, o mundo finalmente diz o nome dela em voz alta. Tu Youyou recebe o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. E naquele momento, a história se reorganiza. Os jornais correm para explicar quem ela é. As biografias surgem. O mundo faz perguntas que deveria ter feito décadas antes. A vitória foi histórica por várias razões. Primeiro, porque reconheceu a artemisinina como um dos avanços médicos mais importantes do século XX. Segundo, porque reconheceu uma cientista chinesa em um espaço frequentemente dominado por centros ocidentais. Terceiro, porque reconheceu uma mulher cuja vida foi marcada pelo trabalho invisível. E há algo profundamente simbólico no Nobel de Tu Youyou. Ele reconhece uma descoberta que nasceu do encontro entre ciência moderna e medicina tradicional. Ou seja, ele quebra o orgulho de uma ciência que por muito tempo tratou o saber antigo como superstição. Mas ainda assim, é impossível ignorar a pergunta que dói. Por que demorou tanto? Porque a resposta está no próprio nome do nosso canal, Mulheres Apagadas da História. Tu não foi ignorada porque seu trabalho era pequeno. Ela foi ignorada porque seu trabalho era grande demais para ser aceito de imediato vindo de uma mulher fora do circuito de poder. O Nobel foi um reconhecimento tardio. E o reconhecimento tardio é uma forma sofisticada de injustiça. Ele funciona como se fosse reparação, mas não devolve o tempo roubado. Não devolve décadas de silêncio. O que tentaram enterrar? Porque Tu Youyou ainda é uma ameaça. Tu Youyou ainda é perigosa por um motivo simples. Ela prova que o mundo errou. Ela prova que o preconceito contra saberes antigos atrasou a cura. Ela prova que a ciência não é apenas mérito, é também disputa. E que muita gente se beneficia quando certas pessoas permanecem invisíveis. Ela também é perigosa porque mostra que mulheres podem mudar a história sem pedir licença. Ela não precisou ser uma celebridade. Ela não precisou discursar em palcos. Ela não precisou se vender. Ela precisou trabalhar, insistir e acreditar que a verdade científica pode surgir onde ninguém quer olhar. Tu desafia o orgulho colonial da ciência. Ela desafia a ideia de que apenas certos lugares produzem conhecimento válido. Ela desafia a crença de que o passado é inútil. Ela desafia a estrutura que decide quem merece ser lembrado. E talvez a maior ameaça esteja aqui. Tu mostra que a cura pode estar escondida onde o mundo não tem interesse em procurar. E isso significa que o futuro da humanidade depende de humildade. E o orgulho humano raramente é humilde. Tu Youyou não salvou milhões apenas porque descobriu uma molécula. Ela salvou milhões porque foi capaz de ouvir o que a arrogância não ouve. O conhecimento não tem uma bandeira. A verdade não tem nacionalidade. E a cura não pertence a quem grita mais alto. O chamado final. Você teria percebido Tu Youyou antes do Nobel?
Agora eu quero te fazer uma pergunta desconfortável. Você teria reconhecido Tu Youyou antes do Nobel? Você teria parado para ouvir a história de uma pesquisadora discreta, trabalhando em silêncio, sem marketing, sem títulos exuberantes, sem holofotes? Ou você só acredita na grandeza quando ela vem carimbada por uma instituição famosa? Essa pergunta não é sobre você como indivíduo, é sobre todos nós. Porque a forma como a sociedade reconhece mérito é também a forma como ela apaga. E, historicamente, ela apaga mulheres com uma eficiência brutal. Tu Youyou foi obrigada a ser invisível não porque falhou, mas porque venceu. Ela venceu com um tipo de inteligência que não se encaixa em narrativas fáceis. Ela venceu sem espetáculo. Ela venceu com persistência e método. Ela venceu olhando para manuscritos que o mundo chamaria de atraso. Ela venceu em um sistema que não permitia vaidade. Ela venceu em um mundo que raramente celebra mulheres cientistas com o mesmo entusiasmo com que celebra homens. E por isso, o nome dela precisa ficar vivo. Porque resgatar Tu Youyou não é apenas contar uma história bonita, é recuperar um pedaço do mundo que foi escondido. É lembrar que a humanidade deve sua sobrevivência também a mulheres silenciosas, anônimas, esquecidas, que fizeram o trabalho pesado sem pedir aplausos. Se essa história te tocou, deixe nos comentários de onde você está assistindo e qual mulher apagada da história você quer ver aqui no canal. Inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que a história não foi feita apenas por homens, porque existem mulheres que o tempo apaga. E existem mulheres que o tempo não consegue apagar, mesmo quando tenta. Tu Youyou foi uma delas.